Essa live aqui é sobre uma espécie de uma reconstrução da polarização no mundo que vem acontecendo após o assassinato de Charlie Kirk. Isso já vinha rolando na Europa por diversas razões e a gente precisa explicar aqui, tá? Novamente, o que eu tô falando aqui já foi muito discutido com o Orlando e com outras pessoas. Há, nesse instante, uma espécie de uma inflexão à direita desse próprio processo de criação de direita populista após o surgimento das redes sociais. E essa inflexão à direita faz o seguinte, faz que, por mais que as pessoas tendam a imaginar que o discurso majoritário vá ao centro, porque você precisa ir ao centro para ser majoritário, na prática a direita está precisando ir mais à direita para conseguir resolver os problemas que seus próprios eleitores almejam. Você fala, não entendi. Muito simples, desde 2015 para cá, todas as experiências eleitorais, a gente pode colocar todas as experiências do Partido Conservador na Inglaterra, governo Trump 1, governo Bolsonaro 1, o Salvini participando de um governo lá com 5 estrelas, o próprio governo da Meloni agora, o governo do Macri na Argentina, todas essas experiências, elas deram errado. E a gente pode assumir, a direita que chegou ao poder nesses anos, ela fracassou. E ela fracassou em resolver os problemas econômicos, os dramas da classe média, e o problema migratório, isso basicamente na Europa e nos Estados Unidos. Esses problemas não foram resolvidos nessas nações. E eles, na verdade, foram agravados. E por eles terem se agravado, a direita, o próprio eleitor de direita supera ou procura uma versão melhor do seu nome e vai tentando construir algo novo. Num caso, por exemplo, norte-americano, foi o próprio Trump que se alterou. O Trump do novo governo, aparentemente, não é o mesmo do governo anterior, ainda que a gente sempre tem a desconfiança com o Trump, porque taco, Trump always chickens out, então a gente pode imaginar que muita coisa dele fica só na fase do discurso e não vai para o campo prático. Mas nós temos experiências de direita no mundo que estão sendo, vamos dizer, estão entregando, tá? Eu vou citar 3, ainda que uma delas vocês possam fazer algum tipo de questionamento. Quais são 3 experiências de direita? Rafael Almeida Rizzo, eu tô vendo que não tem Trump. O Rizzo não quer falar nada, então tudo bem. O Rizzo já me olhou com uma cara feia, tipo, o Rizzo tá coletando material aí pra live e eu acabo atrapalhando ele. Vamos lá. Eu faço tantas coisas aqui, divulga a live. Tá, desculpa! Tô Eu peço por favor! Deixa eu explicar! Eu tô vendo o seu podcast que vai sair no Light Plus depois da live, tô vendo o seu vídeo que vai sair no seu canal depois das lives, então, pô, aí você fica fazendo pergunta pra mim, eu fico, pô, e agora? Sim. Eu peço por favor, tá ok? Então vamos lá. São 3 governos que você sente que entregaram algo. O primeiro governo, óbvio, é o caso do Bukele. O caso do Bukele, ele foi eleito não como um cara de direita, acho que essa é a primeira parte interessante. Ele foi eleito muito mais como um inovador do que como um cara de direita. E as grandes inovações vieram justamente em ser bastante pontual, incisivo e efetivo na consecução de políticas que são mais identificadas como mais à direita. O segundo caso, naturalmente, é o caso do Milei. Tá? Ainda que alguém possa falar, mas veja só, ele perdeu aquelas eleições. Calma, ele meio que perderia aquelas eleições. E 3, eu colocaria aqui o caso do Netanyahu, o Bibi. Bibi, que é um cara à direita e que, de certa maneira, ele, quando lidando com os próprios moderados em Israel, ele já avisava que não havia outro caminho que não o de uma guerra. E, inclusive, ele já estava prevendo que haveria um isolamento de Israel perante o mundo, portanto, que Israel teria que se hierarquizar em termos econômicos. Ele soltou uma declaração hoje sobre isso, uma declaração forte dele e que aponta para várias direções. É importante vocês prestarem atenção no que o Bibi falou. E ele que vem, assim, tocando terror ali no Oriente Médio e aumentando vamos dizer, uma espécie de espaço de influência de Israel, um espaço, inclusive, territorial, no enfrentamento aos seus inimigos mais óbvios. Então meteu bomba na cabeça do Irã, você precisa acertar a Síria certo, você precisa acertar o Qatar certo. Ele tá atacando bomba e tá, vamos dizer, numa postura mais efetiva que contraria aquela lógica de buscar uma pacificação que na prática, e eu sempre ouvi isso dos amigos judeus que eu tenho, Renan, essa paz nunca virá. É uma paz impossível. E na verdade, mesmo amigos muçulmanos me falam, Renan, essa paz nunca virá. Então, se a paz nunca virá, é melhor você ir pra guerra mesmo, é o argumento. E ele foi. Então, a gente tá pegando 3 casos em que há uma certa efetividade, e aí eu vou colocar mais alguns casos aqui em que a porca torce o rabo, porque aí a gente vai estar falando não mais de gente naturalmente identificada com o campo da direita, mas de experiências que são identificadas com o campo contrário, tá?